Olá! Se você é novo por aqui, eu me chamo Diane e esse é o Jornada Minimalista. Sempre que eu abro a caixinha de perguntas lá do meu Instagram, tem pelo menos um questionamento sobre filhos. Se eu quero ter filhos, o que eu penso sobre isso? E aí eu percebo que isso é uma grande dúvida, uma grande incógnita na cabeça de muitas mulheres. Muitas mulheres têm o desejo de não ter filhos, mas eu vejo que elas procuram entender o que outras mulheres pensam sobre isso, porque não é muito aceito na sociedade que a gente não tenha filhos, né? Porque o que nos ensinaram é que a gente precisa crescer, casar, ter filhos, ter netos, e isso é a vida, né? Mas não é assim. Então eu resolvi hoje conversar com vocês assim abertamente sobre isso. Eu não quero ter filhos, eu vou dizer para vocês o porquê, compartilhar com vocês a minha visão sobre isso, né? Então eu não tenho a intenção aqui de dizer o que você, mulher, deve ou não fazer. Eu nunca pensei em ter filhos, assim, nunca foi meu sonho gerar uma criança, sabe? Eu nunca me imaginei grávida e cuidando de um bebezinho e passando por todo aquele processo da gestação, até eu chegar mais ou menos aos 30 anos, quando eu comecei a acompanhar umas amigas engravidando, né, e algumas pessoas inevitavelmente vêm dizer, mas já casou e ainda não tem filho, tem que colocar um filho no mundo, que senão você vai ficar velha, não vai ter ninguém, né? E eu quero falar sobre todos esses pontos aqui com vocês ainda. Mas em um certo momento da minha vida, eu comecei a ter o desejo de ter filhos. Só que, graças ao autoconhecimento, aí eu começar a reparar mais em mim, nas minhas emoções, nos meus sentimentos e ponderar sempre, né, qualquer tipo de decisão que eu vou tomar, eu percebi que aquele desejo não era genuíno, era mais uma pressão social, sabe, de ter filhos. E aí eu voltei, né, à minha ideia do início, que é não ter filhos, e hoje isso é muito certo na minha cabeça, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Não me imagino cuidando de uma criança por vários motivos. Eu amo a minha liberdade, gente. Amo. Olha, a minha liberdade eu não troco por nada. É um valor assim inegociável para mim. Então me dá um pouco de desconforto e de pânico imaginar que eu vou perder essa liberdade, né? Que eu vou gerar um ser humaninho ali e que vai ser totalmente dependente de mim para sempre, né? Para sempre não, por muito tempo. E aí as pessoas falam, mas quando você tiver o seu filho, você nem vai pensar nisso, porque é uma coisa maravilhosa. Só que eu pondero tudo na vida, planejo tudo na vida. Então, eu não quero passar por essa experiência. Eu quero sempre ter a minha liberdade de ir e vir para onde eu quiser, a hora que eu quiser, de chegar em casa a hora que eu quiser, de fazer o que eu quiser na hora que eu quiser, de viajar livre. Não que eu não possa viajar com criança, claro que eu posso, mas é um pouco mais complicado, né? E eu não quero isso para mim, eu não quero abrir mão da minha liberdade por nada. Segundo ponto, eu acredito que é preciso ter condições financeiras, psicológicas, emocionais para ter um filho, porque a carga toda é nossa, cai em cima de nós, porque é a gente que carrega aquele bebezinho ali por meses na barriga, é a gente que sofre todas as alterações físicas, emocionais, hormonais durante aquele período, né? Querendo ou não, a responsabilidade maior é sempre nossa, é sempre jogada, na verdade, pra gente, pro nosso colo, pra mãe. Então não é como você ir ali no supermercado e trazer um bebê para casa. Não é assim, tem que ter toda uma estrutura para cuidar daquela criança. Ela precisa vestir, ela precisa calçar, ela precisa se alimentar, ela precisa ser educada. Você precisa pagar creche, você precisa pagar colégio, você precisa ter condições financeiras para cuidar daquela criança. Você precisa ter condições financeiras para alimentar aquela criança. Você precisa ter condições emocionais, psicológicas, maturidade para educar aquela criança, aquele ser que é totalmente dependente de você. Então, eu acho que precisa ponderar sempre. A gente precisa se planejar, né, para ter um filho, se você realmente quiser ter um filho. E ponderar, né, colocar ali na balança, será que eu realmente quero? Ou será que eu tô sendo influenciada? Será que eu tô sendo pressionada? O que o meu coração realmente deseja?
Tem uma outra questão também, é que a gente é livre. Nós mulheres somos livres, a gente não vive mais naquela época onde a gente era obrigada a casar, a ter uma penca de filhos, a cuidar da casa. A gente não vive mais nessa época, né? Então a gente é livre para decidir se quer ter filhos ou não. Você não quer ter filho e aí você vai colocar uma criança no mundo só porque o seu marido quer. Sendo que a responsabilidade maior sempre vai ser sua, sempre cai nas nossas costas. Pro homem é muito fácil dizer pra mulher ter filho, né? Porque na hora que ele quiser, ele mete o pé, vai embora, às vezes paga uma pensão ali pra você e é você que fica com toda a responsabilidade da criação de um bebê, da criação daquele ser humano. Então, nós mulheres, a gente precisa ponderar todos esses pontos antes de ter um filho. Como eu já falei pra vocês, ter filho não é comer ali no supermercado e voltar, né? É muita responsabilidade e a gente não pode gerar uma criança, colocar um ser humano no mundo só para satisfazer o desejo dos outros, né? Se for o seu desejo, tudo bem, ótimo, maravilhoso, se planeje, né? Porque tem muitas mulheres que têm um sonho de ter mãe, isso né, tudo bem, mas isso precisa ser um desejo genuíno do seu coração e não pode ser por pressão da sociedade, do marido, da mãe, do avô, seja lá quem for. Logo quando eu casei, a minha mãe falava: ai, quando é que vai ter filho? Ai, filha, tem que ter filho. E eu ficava: ai, mãe, não sei, ai, acho que não vou ter não. Ela: não, tem que ter filho porque quem vai cuidar de ti quando tu estiver velha? Não, minha filha, pelo amor de Deus, para com essa história. E até o momento que eu decidi, né, ir ser mais firme com ela: não, eu não quero ter filhos, eu não vou ter filho, por favor, pare de colocar pressão em mim, pare de dizer o que eu devo ou não fazer. Né? E eu fui bem incisiva e aí ela simplesmente parou. Hoje em dia ela já aceita que eu não quero, não vou ter filhos e pronto, né? Então, quando alguém vem questionar a gente não pode ficar: não sei, tô vendo, não quero e pronto. Né? Por favor, pare de me incomodar, pare de fazer pressão sobre isso. E já começa errado, porque as pessoas não deveriam pressionar as outras, né? Nós mulheres não deveríamos ser pressionadas, né? A casar, a ter filhos, enfim, já começa errado por aí, né? Se você é a pessoa que fica pressionando outras, perguntando quando vai ter filho, por favor, pare de fazer isso, tá? É diferente de quando alguém me pergunta, por exemplo: você quer ter filhos? Isso eu não me incomodo com esse tipo de pergunta, porque é uma curiosidade, a pessoa talvez também não quer ter filho, que é a opinião de outra, né? Não me incomoda. Agora chegar pra mim e dizer: não, tem que ter filho, então quando é que vai ter filho? Não faça isso, tá? Por favor. Deixa eu falar uma outra questão com vocês, que é o que minha mãe falava pra mim: mas você tem que ter filho pra cuidar de você quando você estiver velha. Primeiro, quem disse que o meu filho vai estar vivo quando eu estiver velha, né? Tudo pode acontecer, ele pode ir antes de mim. Segundo, quem disse que ele vai cuidar de mim quando eu estiver velha? Vocês já viram os asilos? Vocês já viram quanto de idoso que é abandonado pela família, pelos filhos? Vocês já viram quanto de idoso que sofre maus tratos, que os próprios filhos maltratam, né? E aí você diz: mas eu vou criar meu filho para não ser assim. Mas você não sabe se realmente vai ser assim. Né? A gente não sabe de nada. Então quer dizer que eu vou ter um filho ali, né? Não é o meu desejo, não é a minha vontade, eu não tenho condições para isso, mas eu vou ter um filho só para cuidar de mim quando eu estiver velha? Isso não faz sentido, gente. Uma outra questão. Muitas pessoas falam: mas só quem é mãe conhece o amor verdadeiro. Eu acho essa frase, gente, uma covardia. Quer dizer então que aquela mulher que é estéril, que não consegue engravidar, quer dizer que ela nunca vai saber o que é amor verdadeiro? Vocês entendem como é pesada essa frase? Porque muitas mulheres querem se engravidar, mas elas não podem. Fazem tratamento, quem tem condições, mas não podem, não conseguem engravidar. Quer dizer que ela nunca vai conhecer o amor verdadeiro? Existem muitas formas de amor, diversas formas de amor, gente. A maternidade é só uma delas. Eu posso sim encontrar um amor verdadeiro com meu marido, com meu bichinho, com um sobrinho, com minha mãe, com minha irmã, de mim para mim mesma, né? E uma última questão que eu queria abordar com vocês também, que muitas pessoas falam: mas quando você estiver velha, você vai se arrepender.
E eu fico, pode ser que isso aconteça. Sim, né? Porque eu não sei o dia de amanhã. Pode ser que eu me arrependa, assim, apesar de eu ter muita certeza de que eu não quero ter filhos, não estou preparada para isso, não é um desejo do meu coração, não quero passar por todos aqueles processos de ter um filho. Realmente pode ser que eu me arrependa, mas eu vou arcar com as consequências da minha decisão, como tudo na vida. Não tem aquela frase, cada escolha é uma renúncia? Quando a gente escolhe uma coisa, a gente sabe que está renunciando outra. E para finalizar, eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês. Aquela ideia de que toda mulher nasceu para ser mãe, eu não acredito. Eu acho que gerar um filho, ter um filho é uma coisa, ser mãe é outra, sabe? Eu acho que muitas mulheres têm um dom para ser mãe, outras não. E é assim, né? Nós somos livres, tudo bem. Eu só queria que você, mulher, assim como eu, entendesse que você é dona do seu corpo, que você não pode gerar uma criança para satisfazer o desejo de outras pessoas. Isso tem que ser um desejo, uma vontade genuína do seu coração. E que nós, mulheres, sejamos mais unidas e que a gente pare de pressionar outras mulheres para fazer qualquer coisa, para ter um filho, para casar, para namorar, que seja. Que a gente aprenda a respeitar a decisão de outras mulheres, que a gente entenda que todas nós somos livres para fazer o que quiser e o que bem entender da nossa vida. Tá bom, gente? E eu quero que você me conte aqui algum relato que você tem, se você também pensa em não ter filhos. Me conte se você tem sofrido algum tipo de pressão de familiar, de marido, que seja. Escreva aqui nos comentários, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já sabe, curte, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai me ajudar muito, tá? Um beijão no coração de vocês. Tchau!